Vamos agora abrir a Sagrada Escritura. Nós vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nesta oportunidade. Eu convido os irmãos para que abram em 1 Samuel, capítulo 16. Nós leremos a mesma passagem que lemos no domingo passado. 1 Samuel, capítulo 16, do verso 1 até o verso 13. Na semana passada, nós fizemos a exposição do verso 1 até o verso 7, e hoje, com a bênção do Senhor, nós vamos fazer a exposição do verso 8 até o verso 13. Mas vamos ler toda a passagem, tá? Acompanhe com toda a atenção, com toda a reverência. Esta é a palavra do Senhor para nós. 1 Samuel 16, do verso 1 ao verso 13, assim diz o Senhor. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós sabemos que o tesouro desta igreja é a Tua santa palavra, é o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos também, ó Deus, que aqueles a quem o Senhor chamou para pregar a Tua palavra nada mais são do que vasos de barro. E é por essa razão que o Teu povo, neste momento, precisa do Senhor. O Teu povo, ó Deus, necessita da Tua assistência, do Teu auxílio, para que, a despeito das limitações e das imperfeições do vaso de barro, que o Teu tesouro fique guardado profundamente no coração de cada pessoa aqui presente. No nome de Jesus, ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito haja na vida de cada homem, na vida de cada mulher, na vida de cada jovem, de cada adolescente, de cada criança presente aqui nesta ocasião. Que todos, ó Deus, indistintamente, recebam do Senhor a Tua palavra.
sejam objeto da ação do Teu Espírito, para sermos conformados à imagem de Teu Filho, para nos alegrarmos pela revelação de Teu Filho, nosso Redentor, para exultarmos pela maneira como o Senhor conduziu todas as coisas ao longo da história, para que o grande Rei, o grande pastor das ovelhas, o Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fosse então revelado. Em nome de Jesus, ó Deus, seja com cada um de nós, nos abençoe, é a oração que nós te fazemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, semana passada, nós começamos a observar a história de Davi, ou pelo menos a história da ascensão de Davi. E essa história ela começa com a rejeição daquele que fora escolhido como o primeiro rei da nação de Israel. Nós observamos como Saul, que fora escolhido não pelo Senhor, mas Saul, que era o rei segundo o coração do povo, e que insistiu em desobedecer a Deus, insistiu em fazer aquilo que era contrário à vontade do Senhor, ele finalmente foi rejeitado por Deus. Num primeiro momento, o Senhor rejeitou a sua descendência. Por ter ele desobedecido a Deus, o Senhor lhe disse que a sua descendência não mais se assentaria no trono de Israel. O seu reinado terminaria com ele, e ele não faria um sucessor. Jonatas, o seu filho, não reinaria no seu lugar. Mas isso não foi o bastante para Saul. Isso não foi suficiente para fazê-lo repensar a sua conduta, para trazê-lo ao arrependimento e então humilhar-se diante de Deus. Ele insistiu em fazer as coisas do seu jeito. Ele insistiu em rejeitar a palavra do Senhor e, por insistir na desobediência, ele foi então definitivamente rejeitado por Deus. Isso caiu como uma bomba diante do profeta Samuel. Samuel, que havia servido a Saul já há alguns anos. Samuel, que havia ungido Saul como rei de Israel. Samuel, que certamente tinha grandes expectativas e tinha grande esperança acerca do reinado de Saul. Ele viu tudo desmoronar. E ele viu a nação então correr perigo em virtude do procedimento de Saul. Ele então mergulhou em uma tristeza profunda, e essa tristeza já durava algum tempo, até que o Senhor então vem até Samuel e pergunta: até quando você vai ficar assim, por causa de Saul? Eu rejeitei, e agora você deve se levantar, você deve ir até Belém, você deve ir até Jessé, porque dentre os filhos de Jessé eu me provi de um rei, eu vi um rei dentre os filhos de Jessé, e você precisa ir lá, e você precisa ir até lá ungí-lo. No primeiro momento, Samuel reage com um medo quase covarde. Ele teme Saul, ele teme que, se Saul souber que ele está indo a Belém ungir um novo rei, Saul então o mate. Mas mesmo assim ele obedece. Ele reúne os anciãos da cidade, ele reúne Jessé e os 7 filhos que estavam ali presentes, e num primeiro momento nós observamos que Samuel age exatamente da mesma forma como o povo de Israel agiu em relação a Saul. Quando ele vê Eliabe, quando ele vê o primogênito dos filhos de Jessé, ele se impressiona com o porte daquele rapaz, ele se impressiona com a altura, com a aparência e diz: certamente está diante do Senhor o seu ungido. E Deus diz então: não. Não se impressione com a aparência, não se impressione com a altura de Eliabe, porque eu rejeitei. Eu não vejo como vocês veem, eu não vejo apenas a aparência exterior, eu vejo o coração. Nós observamos então, meus irmãos, que o critério que nós usamos em muitas ocasiões para tomarmos decisões e para fazermos escolhas é completamente diferente do critério usado pelo Senhor. E então a história da ascensão do ungido do Senhor, a história de Davi, ela continua agora a partir do verso 8, quando outros filhos de Jessé vão se apresentar diante do profeta Samuel. Então olhe para a Bíblia, olhe para o texto, mantenha a palavra de Deus aberta. Eu vou ler do verso 8 até o verso 10. A cena, ela continua a se desenrolar. Eliabe tinha sido rejeitado, mas existiam outros filhos que deveriam ainda ser observados por Samuel. Do verso 8 até o verso 10,
a palavra de Deus diz assim: então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Nestes versículos, irmãos, nós vemos que, vejam só, não só Eliabe, não foi apenas o primogênito, não foi apenas Eliabe, mas também os seus outros irmãos que estavam presentes naquele momento, eles foram rejeitados pelo Senhor quanto ao posto, quanto ao ofício de rei de Israel. Você lê aí do verso 8 até o verso 10, e algo que você não encontra no texto é, digamos, a lista dos motivos pelos quais esses jovens foram rejeitados pelo Senhor. Nós não somos informados a respeito dos motivos pelos quais Eliabe, Abinadab, Samá e os outros foram rejeitados por Deus. A única coisa que nós podemos concluir com certeza, meus irmãos, é que exteriormente eles até poderiam ser qualificados para ocupar o posto. No entanto, o Senhor que vê o coração, o Senhor que vê o íntimo de cada ser humano, o Senhor viu que aqueles 7 jovens, eles estavam desqualificados. O Senhor pesou os corações dos 7 filhos de Jessé e os achou em falta. Um por um, os filhos de Jessé se apresentaram diante do profeta Samuel, e um por um foi reprovado. Eliabe foi rejeitado primeiro. Samuel deve ter então pensado: bem, deve ser algum desses outros que aqui estão. Mas Abinadab foi rejeitado. Samuel permaneceu tranquilo, pois ainda restavam 5 filhos ali. Mas os outros 5 também foram sumariamente rejeitados pelo Senhor. Veja o verso 10. O verso 10 diz: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Nesse momento, eu fico tentando imaginar a cena. Depois de os 7 terem sido rejeitados pelo Senhor, e eu imagino que uma ponta de preocupação deve ter surgido no coração do profeta Samuel, assim como também no coração de Jessé. Porque, meus irmãos, agora, observem, agora estava formado um quebra-cabeça. Que quebra-cabeça? Veja o verso 1. No verso 1, o Senhor vai dizer a Samuel de modo claro, de modo peremptório. No verso 1, veja quando Deus diz: porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Deus diz claramente: olha, o meu rei, o meu ungido, o homem segundo o meu coração, ele está entre os filhos de Jessé. Mas agora, os 7 filhos de Jessé que estavam ali foram rejeitados. O Senhor disse: não é nenhum deles. Veja como termina o verso 10. No verso 10, nós vemos o profeta Samuel dizer: o Senhor não escolheu estes. A ideia do texto hebraico aqui é: Yahvé não escolheu a nenhum entre estes. Nenhum daqueles 7 era o rei que o Senhor havia visto. Nenhum deles era o rei que o Senhor tinha provido para si. Diante desse impasse, meus irmãos, Samuel vai fazer a única pergunta possível. Veja no verso 11. Deus havia dito que dentre os filhos de Jessé havia escolhido um rei, então Samuel agora faz a única pergunta possível a Jessé. Veja, perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Então tinha de haver pelo menos mais um. Ele respondeu: veja, ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Deus disse que dentre os filhos de Jessé, um seria o rei, mas não é nenhum destes, então tem de haver mais um. Então ele pergunta: acabaram-se os teus filhos? É como se Samuel, irmãos, tivesse dito: tem alguma coisa errada, não é possível.
Afinal de contas, Deus afirmou que dentre os filhos de Jessé, providenciou para si mesmo um rei segundo o seu coração, mas nenhum destes 7 rapazes é o escolhido do Senhor. Então não é possível que sejam apenas estes 7. Então ele pergunta a Jessé se porventura ainda há algum filho que não fora apresentado, ou se eram apenas aqueles 7. A resposta de Jessé é interessante, irmãos, e ela é muito reveladora. Se você observar a resposta de Jessé a Samuel no verso 11, você pode perceber que há uma certa relutância de Jessé em relação ao filho mais moço. Olhe para o verso 11. Veja como ele responde ao profeta Samuel. Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Quando você olha para essa resposta de Jessé, 2 coisas aqui são dignas de nota. Tá? Existem 2 detalhes aqui muito importantes. O primeiro detalhe é quando Jessé diz que esse filho era o filho mais moço. Veja isso. Ainda há o mais moço. O que é interessante nisso aqui, irmãos, é que essa palavra, que aqui é traduzida como mais moço, ela também pode ser legitimamente traduzida como o menor. Então, aqui, Jessé, ele também está dizendo, ainda tem o menorzinho, ou ainda tem o pequenininho. Meus irmãos, Davi, ele não era apenas o filho mais novo, ele não era apenas o filho mais moço, ele também era o menor dos 8 irmãos. Ele era o pequenininho. O segundo detalhe é que ele era um pastor de ovelhas. 2 comentaristas, eles vão fazer uma observação interessante sobre isso. Eles vão dizer que guardar ovelhas não era uma posição cobiçada em Israel. Normalmente, em Israel, quem era encarregado de pastorear ovelhas eram os escravos ou aquelas pessoas rejeitadas pela sociedade. E apesar de ser exigente, era um trabalho que não exigia um verdadeiro conjunto de habilidades. E, meus irmãos, isso é no mínimo irônico, porque, afinal de contas, desde o início da história do povo de Israel, Deus vai se revelar como o pastor do seu povo. Desde o início, Deus se revela como o pastor de Israel. Lembre de quando Jacó, em Gênesis, no capítulo 48, ele está abençoando os seus filhos. No verso 15, ele vai falar de Deus como seu sustentador. E a palavra traduzida como sustentador ali, ela também pode ser traduzida como o Senhor, o meu pastor. O Senhor, aquele que tem me pastoreado ao longo de toda a minha vida. O que é irônico é que aquele que seria escolhido por Deus como pastor de Israel já trabalhava como pastor. Ele já estava agindo como um pastor. E o que é mais impressionante na resposta que Jessé dá a Samuel, irmãos, é que Jessé, ele também estava olhando como olham os homens. A percepção de Jessé era a mesma percepção de todos os homens. Jessé, ele também estava julgando a realidade a partir daquilo que ele via com os seus olhos, a partir das coisas exteriores. Ele olhava para os seus 7 filhos mais velhos e ele entendia que, dentre aqueles 7, um poderia ser o rei, um poderia ocupar o trono, mas o mais novo não, o menor não. Jessé via o seu filho mais novo. Jessé olhava para aquele que era o menor dentre todos e o julgava como alguém incapaz de assumir o trono de Israel. Podia ser qualquer um, começando com Eliabe, o maior, o mais alto, o mais belo. Podia ser Abinadab, podia ser Samar, podia ser os demais, mas Davi, com certeza não seria Davi. Davi era o menor. Davi era o menos capaz. Ele era um menino, então para que trazê-lo? Que ele permaneça no campo, então, cuidando das ovelhas. Não há necessidade de Davi vir.
Apresentar-se diante do grande profeta de Deus, com vistas a ser ungido como o próximo rei da nação de Israel, é algo para adultos. Essa é conversa de gente grande, criança fica de fora. Esse era o pensamento de Jessé. Um comentarista, ele faz uma paráfrase do pensamento de Jessé da seguinte maneira: é como se Jessé dissesse: eu achei que você não gostaria de vê-lo, Samuel, ele ainda é uma criança. Mas, meus irmãos, como Jessé estava enganado. Porque vejam o que Samuel diz em seguida. No verso 11 ainda, Samuel diz: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Nós podemos presumir aqui, irmãos, que demorou algum tempo para que um mensageiro fosse enviado dali até o lugar onde Davi se encontrava pastoreando as ovelhas de seu pai, e até que Davi finalmente chegasse onde eles se encontravam. Mas Samuel foi claro: não importa quanto tempo demore, tá? Não importa se vai custar, não importa se vai demorar, não haverá refeição sacrificial até que o filho mais moço de Jessé chegue. Sem pastor, sem refeição sacrificial. E finalmente Davi chega. Veja o verso 12. Leia comigo agora o verso 12. Esse verso é muito interessante. 1 Samuel 16, verso 12. Vamos ler todos juntos. A palavra de Deus diz assim: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Finalmente Davi chegou onde estavam seu pai, onde estavam seus irmãos, onde estavam os anciãos de Belém e onde estava o profeta Samuel. Ele chega, meus irmãos, e certamente ele ainda chega com o cheiro das ovelhas. Ele chega recém-saído do campo, sem se lavar. Mas tão logo, vejam, tão logo Davi entra em cena, o narrador nos dá a sua descrição. No verso 12, o autor diz que era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Ele era ruivo. Essa descrição, ela pode ser aplicada não só ao cabelo de Davi, ela pode ser aplicada também à coloração da sua pele. Ele é, no todo, ruivo. O texto vai dizer que ele também era alguém de belos olhos. E o texto hebraico permite que nós entendamos que ele não apenas possuía olhos bonitos, tá? Mas ele também era belo aos olhos das outras pessoas. Ele era alguém que aos olhos das outras pessoas também era bonito, tá? Então, no geral, tratava-se de um menino de boa aparência. Aí você vai dizer: mas por que aqui o autor destaca a aparência de Davi, se nos versículos anteriores Deus diz que a aparência não importa? Quando o autor menciona a aparência física de Davi, meus irmãos, ele está apenas ressaltando aquilo que nós observamos na semana passada, ou seja, a aparência física, ela é irrelevante no que diz respeito ao serviço do Senhor. Era irrelevante se o rei de Israel era alguém belo ou era alguém feio. A beleza exterior não qualifica e nem desqualifica uma pessoa para servir a Deus. Mas vejam que essa descrição, ela também deve ser entendida em união com o que Jessé disse anteriormente sobre Davi como o mais novo e o menor dos seus filhos. O autor está nos dizendo que Davi, além de ser jovem, além de ser o mais novo, além de ser o menor, ele era também belo. Um comentarista vai dizer que quando você reúne todas essas informações, o que você deve entender é que Davi, olha só que coisa interessante, Davi mais parecia uma criança fofa do que um possível guerreiro. Mesmo essa aparência exterior mostra que, aos olhos das pessoas, Davi não era a pessoa mais adequada para ocupar o reino.
Ele era alguém frágil, era alguém belo, era um menininho fofo, era um menininho bonito. O texto pretende nos mostrar, meus irmãos, que Davi, ele é aparentemente inexpressível. Mesmo para aqueles que o conheciam melhor, mas mesmo assim, mesmo aparentemente inexpressivo, ele é o escolhido por Deus. A descrição é a de um menino de aparência atraente, mas dificilmente de um rei em potencial. Mas assim que ele entra, o Senhor diz a Samuel, veja no verso 12: disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Mais uma vez, meus irmãos, aquilo que aos olhos humanos é improvável, aquilo que aos olhos humanos é impossível, acontece. Porque fisicamente, Davi, ele podia ser inexpressivo. Ele podia ser baixinho. Ele podia ser fraco naquela ocasião, em comparação ao seu irmão Eliabe, e também em comparação aos demais. Mas isso não importava. Ele era o escolhido do Senhor. Ele era o ungido do Senhor. A Davi podiam faltar todas as qualificações tão apreciadas pelos olhos humanos. Mesmo assim, ele deveria ser ungido rei de Israel por um único motivo. Porque o Senhor o quis. Porque o Senhor determinou, o Senhor o escolheu. E é por isso que o Senhor diz a Samuel, haja, unja-o. E o profeta então obedece. Veja o verso 13, leia comigo. O verso 13 diz assim, todos juntos. Tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Veja a maneira como o verso 13 termina, quando o autor diz, então Samuel se levantou e foi para Ramá. Isso é interessante, porque a ideia é que a história de Samuel termina. Ele não vai mais aparecer. O ciclo dele na história se encerra e começa agora o ciclo de Davi. Tanto é assim que, se você observar, a primeira vez que Davi é mencionado pelo nome é justamente no verso 13. A história de um se encerra e começa agora a história do grande rei de Israel. Finalmente, meus irmãos, Samuel pôde esvaziar o seu chifre de azeite. Lembre que quando ele viu Eliabe, ele já pegou no chifre, ele já queria derramar o azeite, e Deus disse, sossegue, não é ele. Então, finalmente, ele pôde esvaziar o seu chifre de azeite. O texto diz que tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. O verbo aqui traduzido como ungiu possui a mesma raiz da palavra Messias. A ideia é que agora Davi se torna um ungido do Senhor. Agora ele se torna um tipo do verdadeiro Messias. Ele agora é feito um tipo do verdadeiro ungido que virá. Além disso, meus irmãos, observem algo interessante. A unção como rei, ela também é acompanhada de uma operação no interior de Davi. A unção como rei, ela é acompanhada da capacitação interior para o exercício do ofício real. O texto diz que daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O ritual exterior da unção é acompanhado pela realidade interior da capacitação pelo Espírito. O Senhor, Ele não apenas escolhe Davi para uma tarefa muito especial, mas o Senhor também dá a Davi tudo o que é necessário para que ele cumpra essa tarefa recebida do Senhor. A nossa passagem termina com a informação de que o profeta Samuel se levantou e retornou para casa para Ramá. Ele ungiu a Davi e voltou para casa. E Davi fez o quê? Coloque-se no lugar de Davi. Imagine que você é aqui, ou
que você acaba de ser ungido como rei de Israel. Davi, irmãos, ele acaba de ser ungido rei de Israel, mas ele não é imediatamente entronizado. Ele não toma posse imediatamente como rei de Israel. A unção aponta para a escolha feita pelo Senhor, mas ainda se passariam alguns anos até que Davi chegasse à idade de 30 anos, e como nós observamos em 2 Samuel, no capítulo 5 e no verso 4, ele só vai reinar a partir dos 30 anos. Então, entre a unção e o início do seu reinado, alguns anos ainda se passariam. O que é que Davi vai fazer logo depois de ser ungido rei? O que você faria logo depois de ser ungido rei? Eu sei bem o que eu faria. Deixa eu publicar aqui, né? Deixa eu postar aqui, deixa eu divulgar, né? Deixa eu avisar para todo mundo, tá? Deixa eu compartilhar as boas notícias, deixa eu colocar logo aqui no meu grupo. Não é isso que nós faríamos? Davi volta para pastorear as ovelhas. Eu gosto muito de como um pastor chamado Charles Swindoll, ele coloca o que Davi faz logo em seguida. O pastor Charles Swindoll, meus irmãos, ele vai falar o que Davi não fez. Ele diz o seguinte: o historiador Flávio Joséfo escreve que isso aqui faz parte da tradução judaica. O velho Samuel sussurrou no ouvido de Davi o significado do símbolo. Então, de acordo com a tradição judaica, Samuel disse no ouvido de Davi: você será o próximo rei de Israel. O que fez Davi? O que você faria numa situação dessas? Quero dizer, isso não acontece todos os dias, como você sabe. Os caminhos de Deus são maravilhosos, não são? No momento mais surpreendente, as coisas mais estupendas acontecem. Você vai ser o próximo rei. O que ele fez? E o pastor Charles Swindoll diz: fico contente em registrar que ele não foi correndo até uma loja nas proximidades para experimentar uma coroa. Ele não mandou fazer um novo jogo de cartões de visita, dizendo ao dono da gráfica: mude aí de pastor para rei eleito. Ele não colocou um distintivo dizendo: eu sou o novo homem. Ele não mandou polir um carro novo e correu pelas ruas de Belém gritando: eu sou o escolhido de Deus. Vocês estão vendo, vocês estão olhando para o substituto de Saul. Não foi isso que ele fez. Ele simplesmente, irmãos, humildemente, retornou para os seus afazeres pastoris. Se você observar no verso 19, nós vamos ver esse versículo com mais detalhes nos outros domingos, mas se você adiantar até o versículo 19, quando Saul manda chamar a Davi para tocar harpa, você vê que Davi, ele está com as ovelhas. Isso é importante porque, mesmo depois de ter sido ungido rei, ele retornou diretamente para as suas ovelhas. Ele vai continuar pastoreando as ovelhas de Jessé ainda durante um bom tempo. E, meus irmãos, será esse tempo como pastor que vai ser usado por Deus para preparar Davi cada vez mais para reinar sobre Israel. Vai ser esse tempo como pastor, por exemplo, que Deus vai usar para prepará-lo para lutar contra Golias. Mas como nós agiríamos se estivéssemos no lugar dele? Eu acredito, irmãos, que no mínimo algumas dezenas de stories nas redes sociais seriam publicadas. E eu quero concluir pensando em 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira delas, irmãos, a primeira aplicação que eu quero trazer até vocês nessa ocasião, eu creio que o Senhor Deus, Ele continua chamando a minha atenção. Eu creio que Ele continua chamando a atenção de cada um de vocês, para que todos nós nos arrependamos da idolatria que há no nosso coração. Um pastor presbiteriano chamado Richard Phillips, ele vai dizer que nós
devemos ver esse acontecimento na vida de Davi como uma repreensão da parte de Deus ao princípio que está no cerne da idolatria, que é o foco na aparência exterior. Nós também somos muito preocupados com isso. E eu volto a dizer, meus irmãos, que não existe nada de errado em uma boa aparência. No entanto, a essência da questão é o que acontece no coração. É o que acontece no nosso íntimo, não no nosso exterior. Pensemos um pouco no culto que nós prestamos a Deus. Mesmo no nosso culto, meus irmãos, no culto que nós prestamos ao Senhor, nós também temos a tendência de nos concentrar apenas nas formas exteriores. A nossa preocupação muitas vezes é apenas com que toda a programação ou que com tudo aquilo que está programado aconteça de modo correto, aconteça de modo organizado, que a estética do culto seja a melhor possível. Mas um autor chamado William Blake, ele vai dizer que quando tudo está exteriormente correto, quando a igreja está bonita, quando a música é excelente, quando o sermão é competente e quando a congregação é numerosa e respeitável, essa igreja costuma ser tida em alta estima. Mas ele completa dizendo que, mesmo assim, pode acontecer de ela ser pouco satisfatória aos olhos de Deus. Meus irmãos, quando nós estamos reunidos, Deus olha para o quê? William Blake vai dizer que Deus olha para o nosso coração. Ele procura pelo humilde sentimento de indignidade pessoal. Você sentiu isso hoje? Ele procura pela contemplação do amor divino. Você contemplou o amor de Deus aqui? Ele procura pela ansiosa espera por misericórdia para perdoar e graça para ajudar. Ele procura por fé que se apega às suas promessas. Ele procura pela esperança ancorada dentro do véu, pela bondade que respira bênçãos por todos os lados. Ele procura pelo amor que suporta todas as coisas, pelo amor que espera todas as coisas, pelo amor que aguarda todas as coisas. William Blake diz que são essas coisas que fluem dos corações da congregação, que dão prazer a Deus, e nós devemos nos perguntar: foi isso que Deus viu em nós hoje? É para isso que Ele olha. E o que Deus procura no culto, Ele também procura em nossa vida pessoal. Então, meus irmãos, nós precisamos nos arrepender da idolatria enraizada no nosso coração. O desejo que nós temos de manter apenas as aparências. Quantas pessoas se afundam em dívidas apenas para manterem uma falsa aparência de prosperidade, para que o seu estilo de vida dê a falsa aparência de riqueza. O pastor Richard Phillips diz que de todas as idolatrias do mundo, poucas são maiores do que a idolatria das aparências exteriores. E por meio desta passagem, o Senhor nos convoca a nos arrependermos desse modo de pensar. Porque focar apenas na aparência, irmãos, pode colocar a nossa alma em risco. Lembre do fariseu da parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo, que tinha apenas aparência, mas que desceu para a sua casa sem ser justificado, que desceu para a sua casa sem ser perdoado pelos seus pecados. Então Deus continua a nos repreender por causa da nossa idolatria. Em segundo lugar, com a narrativa a respeito da unção de Davi, meus irmãos, nós aprendemos que aquilo que os homens desprezam, aquilo que é desprezado pelos homens, pode ser algo muito importante para Deus. Jessé não fez questão que o seu filho mais moço viesse com os demais ao encontro do profeta Samuel.
Davi era uma criança, ele era o menor dos seus filhos. Ele era unicamente um pastor de ovelhas, um simples pastor. Pastorear era uma ocupação deveras humilde e desprezada por muitas pessoas, mas, meus irmãos, era uma ocupação aprovada por Deus. E com toda certeza era uma ocupação que era usada pelo Senhor para moldar o caráter de Davi, para instilar em Davi muitas virtudes. Quando Saul foi chamado para reinar, ele já era um homem feito. Ele já era um homem com personalidade e caráter formados. Quando Davi é chamado para reinar, ele ainda é um menino, que ainda vai ser formado. E Deus vai usar a sua ocupação como pastor para instilar em Davi muitas virtudes e para trabalhar o caráter de Davi. William Blake diz que os deveres do pastor: vigiar o rebanho, alimentá-lo e protegê-lo, curar as ovelhas doentes, ligar as quebradas e trazer de volta as que se desviavam, correspondem exatamente aos deveres que o governante fiel e piedoso devia cumprir para com o povo submetido ao seu cetro. Então, meus irmãos, longe de ser desqualificado para o trono por ser pastor, Davi estava sendo, na realidade, especialmente preparado para ser o próximo rei de Israel. Qual é o princípio para nós aqui? Eu quero dizer a você que se você deseja servir a Deus, se você deseja ser útil ao Senhor, então se dedique a preparar o teu caráter e zele pelo teu desenvolvimento espiritual. A forma como você pode se preparar para servir ao Senhor é na escola da Escritura Sagrada, é na escola da disciplina da oração, é na prática do serviço na igreja de Cristo, é servindo a tua igreja local, até mesmo das maneiras mais humildes, mas infelizmente ninguém quer servir hoje. Quero uma prova de como mesmo na igreja nós não queremos executar as tarefas mais humildes. Nós não nos dispomos a lavar pratos e talheres quando nós organizamos uma confraternização. Nós não nos oferecemos para limpar a igreja. Nós achamos tudo isso como indigno de nós. Mas mesmo estas tarefas tão simples, irmãos, nas mãos de Deus, são tarefas preparatórias, são coisas que Ele usa para nos ajudar a crescer, para o servirmos em outras posições. Eu volto a perguntar, como foi que Davi foi preparado para depois enfrentar o gigante Golias? Foi pastoreando as ovelhas, e pastoreando as ovelhas, ele se defrontou a um urso, a um leão. Protegendo as ovelhas daquele urso, daquele leão, ele foi capacitado para proteger as ovelhas do Senhor, daquele gigante. Como foi que ele foi trabalhado para reinar sobre o povo de Israel? Foi fazendo o trabalho simples de um pastor de ovelhas. Então saiba que o que é desprezado pelos homens pode ser muito apreciado pelo Senhor. Em terceiro e último lugar, eu gostaria de dizer a vocês que mesmo a posição humilde de pastor de ovelhas era algo na realidade glorioso. Nós sabemos que algo glorioso estava acontecendo ali, naquele dia, em Belém. Mas observem, meus irmãos, que ao ungir Davi, Samuel, ele não disse publicamente que se tratava de uma unção para ser rei. Então, o que aconteceu ali não foi devidamente compreendido por Jessé e pelos irmãos de Davi. Aqueles que testemunharam a unção de Davi tinham pouca ideia do significado daquilo que viram, porque viram apenas com os seus olhos.
Com toda certeza, Jessé e os seus filhos não sabiam que aquilo que tinha acabado de acontecer em Belém acabaria por levar a outro dia, muitos séculos depois, quando Belém ficaria famosa e conhecida para todo sempre. Cerca de 200 anos depois da unção de Davi, nós vamos encontrar o profeta Miqueias, no capítulo 5, e no verso 2 do seu livro, dizendo: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aquela unção, naquele dia em Belém, apontava para uma unção, para o surgimento de um rei muito maior do que Davi. A única maneira de alguém conseguir enxergar o verdadeiro significado do que estava acontecendo ali em Belém, nos dias do profeta Samuel, nos dias de Saul e nos dias de Davi, ou o que aconteceu séculos depois, nos dias do rei Herodes e de César Augusto, era enxergando as coisas como o Senhor as enxerga. O que nós vemos aqui, meus irmãos, aqui em Belém, através de Davi, Deus está levantando o seu pastor para ser o seu rei pastor, aquele que dará a sua vida pelas ovelhas para livrá-las da destruição eterna. Aqui, através do pequeno pastor de Belém, Deus deseja nos ensinar a respeito do grande pastor, também nascido em Belém da Judéia, aquele que também teve uma origem humilde, que não nasceu em um palácio, mas nasceu em uma manjedoura. O que o Senhor deseja que você saiba é que esta não é uma história sobre Davi. Esta é a história de Cristo, o nosso Rei, o pastor da nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que Ele nos guarde hoje e para todo o sempre. Amém.